Olá, cinéfilos! Começando mais uma fita. Hoje eu vou falar de um seriado que ele foi lançado no ano passado e acho que não teve uma crítica negativa, né? Por todos os lugares que eu procurei, eu só achei pessoas falando bem e realmente foi uma série curta, né? Uma minissérie, né? Ela é da HBO. Pra mim foi uma obra-prima, tá? A gente vai falar hoje de Chernobyl. Eu trataria de Chernobyl como uma série memorável para a humanidade. E foi muito engraçado. Eu vi a série, né, quando ela foi lançada, foi ano passado. Eu acho que mais ou menos nesse período, não sei muito bem. Mas eu maratonei ela em 2 dias. É uma série super rápida, ela tem 5 episódios. Cada episódio tem 1 hora, então se você tirar um dia, né? Se você tirar um dia pra assistir, você mata ela. E Chernobyl foi um acontecimento histórico, né? A explosão dessa usina nuclear, ela não só foi algo muito sério, mas como até hoje tem reflexos, né? Uma cidade toda teve que ser evacuada e não sobrou muita coisa para contar, né? Eu revi o seriado, né, semana passada para poder escrever essa resenha e foi muito interessante o aspecto que eu notei que me deu uma certa dor no coração. O fato de que a gente está vivendo uma pandemia, claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente está vivendo uma pandemia onde tem um vírus no ar, né? Ali foi uma explosão de uma usina nuclear. Só que o impacto dessa situação, né, tanto em Pripyat, né, na cidade da Ucrânia, né, onde aconteceu tudo aquilo, com o que a gente está vivendo no mundo agora, o impacto é da incerteza, de não saber se amanhã a gente vai, no caso, contrair o vírus, né, ou no caso do seriado, se amanhã a gente vai estar bem e a radiação não destruiu o nosso organismo e a gente não vai morrer disso. Fica aí pra você a dica, se você ainda não assistiu ou se você já assistiu, reassista. Porque você vai ter outro aspecto, né? Eu sempre gosto de falar, assim, tipo, nos podcasts, enfim, que a gente precisa, né? Tipo, a gente não vai ter tempo, né, de rever todos os filmes milhões de vezes, porque são muitos filmes bons que a gente, para quem gosta, né, de estudar ou de consumir cinema de qualidade, é uma vida muito que passa muito rápido pra gente conseguir dar conta de assistir tantas obras, né, memoráveis que existem no mundo do cinema. Então, mas tem algumas assim que se você tiver um tempo, ainda mais agora, nesse momento que a gente tá tendo um tempo, né, um pouco de tempo a mais para esse tipo de coisa, você revesse, né, algumas obras que foram interessantes para você, porque a gente muda, o nosso pensamento muda e o mundo muda. Como eu falei, a série ela é dividida em 5 episódios, né, é uma minissérie da HBO e ela foi muito bem recebida pelos críticos e o público em geral, né? E é uma série super bem avaliada no site do IMDb. A gente tem, né, como o criador, né, que é o Craig Mazin, como eu já falei. Ele é o mesmo diretor da série Vikings e Breaking Bad. Então, minha gente, sério, só coisa boa, né? Vou elencar alguns dos porquês você deve assistir Chernobyl, né? Primeiro que eu acho que é bem importante a gente assistir séries que elas são uma adaptação de uma história real, né? Porque é legal a gente ter vários pontos de vista de uma mesma coisa. Então, é uma história que todo mundo já conhece, que já estudou, inclusive, né? Sobre essa explosão dessa usina nuclear, né? Vai ter spoilers nesse podcast, porque a gente não tem como falar de uma obra, né, de detalhes e de coisas particulares sem dar spoiler. Então, se você ainda não assistiu, por favor, assista e volta aqui, tá? Mas assim, a gente começa, né, sabendo que é um tema pesado, só que exatamente no primeiro momento, né, nas primeiras cenas, a gente já vê o protagonista se suicidando. Aí você fica, meu Deus. Então, o que é bem interessante que a série coloca aqui é que a gente sabe que é um acontecimento onde pessoas vão morrer. Então, a morte, ela já faz
parte dessa história. Então a gente não vai conseguir criar um elo, né, com os personagens. A gente não vai ter tempo pra isso, porque a gente sabe que as pessoas, elas podem morrer. Então, se um personagem, ele tá ali, a gente não sabe quanto tempo ele vai estar. A série já começa mostrando o protagonista se suicidando. Então, a gente fica com aquilo na cabeça, tentando imaginar o porquê que ele fez isso. Agora a gente já tem uma premissa, né? O porquê que o protagonista gravou fitas contando, né? O porquê que ele teve que esconder algumas coisas, que isso tudo aconteceu na época onde tinha a União Soviética, e os soviéticos, eles esconderam muito, né, esse fato. Eles demoraram para entender o nível, tipo, a gravidade daquilo que estava acontecendo. E esse fato de esconder, né, tipo, do resto do mundo, fez com que eles se atrasassem para fazer algumas coisas. E eu acredito que o impacto daquilo foi muito grande. Então, talvez se eles tivessem agido antes, poderia, talvez... Enfim, eles deveriam pedir suporte antes, né? Deveriam, tipo, aconteceu alguma coisa muito ruim e a gente precisa abrir pro mundo. E eles não fizeram isso. Então, isso foi o primeiro erro que eles cometeram, né? A série, ela é muito bem desenhada, o roteiro dela é muito legal e ela faz uma construção do tempo, né? Então, a gente tem a maior parte da série, ela mostra a consequência daquele acontecimento, né? Então, assim, ela é uma série muito rápida, então a gente não tem muito tempo para conhecer os personagens, né? A gente sabe que o nosso protagonista é o professor, porque ele conhecia, né, daquilo que estava acontecendo. E é isso, e a gente já vai entrando no que aconteceu e nas consequências e as pessoas morrendo. E eles tendo que fechar aquilo, tendo que acabar com aquilo o mais rápido possível para não contaminar o resto do mundo. No último episódio, a gente tem a maior parte dele sendo o professor explicando o que aconteceu. Então a gente passa a maior parte do tempo vendo as consequências daquilo e no final a gente sabe a gente consegue entender o motivo, né? O porquê daquilo ter acontecido de fato. E mostra nesse exato minuto, nesse exato tempo, né, que a ganância de poucos afeta a vida de muitos. Então é justamente aquilo que eu tinha falado. Talvez eles tivessem um pouco menos de medo, de vergonha de contar para o mundo o que estava acontecendo e pedir ajuda, talvez muitas pessoas teriam sido salvas, né? Então, por conta da ganância de alguns, os outros muitos pagaram o preço. O diretor, ele nos coloca no ponto de vista dessas pessoas. E isso causa na gente uma certa sensibilidade e uma empatia, né? Então, a gente realmente se coloca no lugar daquelas pessoas. E é aí que me deu um nó na garganta, porque você não pode mais viver naturalmente na rua, né? É o que a gente tá vivendo com a pandemia. Então, me gerou um certo desconforto ver aquelas pessoas sem saber pra onde correr, tendo que sair com a roupa do corpo de casa e deixar tudo, tipo, abandonar a vida delas, assim. Então, isso causou um impacto bem grande, assim, quando eu assisti de novo, né? O diretor também, ele faz com que ele nos manipula a gente ter muita raiva dos culpados daquela situação, né? Das pessoas que, tipo, esconderam aquilo, dos responsáveis por explodir aquela usina. Então, a série, ela manipula a gente para que a gente sinta muita raiva deles, e isso acontece de verdade. E o que faz essa série ser muito bem construída é o domínio do assunto e o cuidado como tudo é de fato mostrado, porque nesse caso a realidade do que aconteceu é muito mais dolorosa que a ficção. Então o diretor, ele teve um estudo muito grande na construção de cada cena e da forma como ele resolveu contar essa história, esse fato, né, que foi uma atrocidade. Eles resolveram mostrar, porém não exagerar. Eles não, em nenhum momento, assim, você vê um excesso desnecessário de violência gráfica. A gente vê as pessoas morrendo, a gente vê as pessoas sofrendo no hospital, né? Eles tentam deixar esse sentimento, essa coisa dolorosa, um pouquinho mais leve.
E então esse cuidado, assim, tem algumas cenas, assim, que acabam sendo até um pouco poéticas, eu diria. Você vê as crianças voltando da escola, entrando em casa, isso um dia depois, né, da explosão. E aí mostra só os pezinhos delas andando e você vê um passarinho caindo, tipo, do céu e morrendo. Então a gente vê, né, tem uma outra cena também que me marcou muito, que é quando eles vão para a próxima etapa, onde eles precisam tirar as pessoas de campos, de cidades menores, assim, né, mais próximas à cidade que ocorreu isso. Então, a cena é o momento onde uma senhora, né, uma camponesa, tirando o leite da vaca, né, dela, e aí chega um soldado, ele fala, a senhora precisa ir embora. E aí ela fala assim, você não é o primeiro que me aponta uma arma. Vários outros soldados, ela vai citando, tipo, ao longo da história, as guerras, assim, todas as pessoas que apareceram tentando tirar ela daquele lugar, que é a casa dela, que ela não... Ela falou assim, eu sou velha, eu não me imagino em outro lugar. Ele falou, você é o último aviso. Aí ele dispara a arma, e você acha naquele momento que ele tá matando ela. Mas ele, tipo, dá um tiro no animal, né? Na vaca. A cena acaba ali mostrando a vaca deitada e a mulher, tipo, olhando ela, assim. Então, isso causou uma dor bem grande, assim, tipo, quando eu assisti. Porque, imagina, toda a vida que ela conhece, o que ela conhece de verdade é aquele lugar. E aquilo foi tomado dela. Então, a vida pra ela não faz mais sentido, né? Então... eles tiveram que tomar essas medidas para salvar a população, mas e quem não quer ser salvo naquele momento, sabe? Essas duas cenas, assim, me marcaram muito. O surreal, na verdade, é como tudo acontece. A falta de informação das autoridades, o quão confuso eles estiveram, o quanto de tempo que eles perderam em tomar algumas providências. Tudo isso acontece porque a União Soviética não queria passar vergonha, e isso a série retrata muito bem, nas cenas onde os representantes políticos faziam longas e longas reuniões às 7 chaves, com medo de vazar alguma informação. A trilha sonora ela é incrível, a edição é maravilhosa, ela traz uma coloração meio esverdeada que remete um pouco ao passado. Por que essa série ela é tão relevante? E ela sempre vai ser, porque aqui a gente trata de fatos, e esses fatos de fato foram muito bem colocados, né? Em toda a construção, desde o roteiro até da criação de tudo, os personagens. Então, a série, ela fala sobre mentiras e verdades. Qual é o preço da mentira? Não é que podemos confundi-la com a verdade. O perigo real é que, se ouvirmos mentiras o bastante, passamos a não reconhecer mais a verdade. E o que poderemos fazer? O que restará além de esquecer até a esperança de verdade e nos contentarmos, em vez disso, com as histórias. Nessas histórias não importa quem são os heróis, só queremos saber quem é o culpado. E aí o personagem faz a sua confissão sobre falar quem foi realmente o culpado daquilo acontecer. Aquela pessoa arrogante que estava no comando, que deu as ordens e fez com que aquilo acontecesse daquela forma, né? E depois disso, o protagonista, então, ele decide se suicidar, né? E ele deixa essas fitas. Eu achei bem pontual, assim, o modo como ele começa, né? Falando sobre a questão de verdade e mentira, porque, de fato, o seriado é sobre verdades e mentiras. Então, eu deixo, né, essa mensagem para vocês. Assistam, né, se você concorda comigo, se você tem uma opinião diferente sobre Chernobyl, por favor, escreva, né, escreva aqui embaixo nos comentários. Espero que vocês tenham apreciado. Até a próxima fita.